Bom dia, hoje eu vou abordar um tema de suma importância, para a compreensão da complexidade da vida em nosso planeta, o conceito de bioma. Frequentemente, ao observarmos as diversas regiões da Terra, notamos, paisagens singulares, caracterizadas, por tipos específicos de vegetação e fauna. E a questão central que nos propomos a eu investigar é o que realmente define e diferencia essa vasta unidade ecológica. O estudo de biomas revela ser indispensável, pois nos capacita a entender a organização da vida em uma escala global, a influência das condições climáticas na formação do ecossistema, as estratégias adaptativas desenvolvidas pelas espécies, para prosperar nesses ambientes. Ao aprofundarmos, nosso conhecimento sobre os biomas, obtemos uma perspectiva mais clara da biodiversidade mundial, dos desafios prementes, da conservação e da intrínseca interconexão entre os sistemas naturais, que compõem a Terra. E portanto, desvendar as características essenciais que definem um bioma, os fatores determinantes de sua distribuição as notáveis, adaptações também que as espécies manifestam para sobreviver e florescer, E iniciaremos, essa exploração com a definição fundamental de bioma, para em seguida mergulharmos, nas distintas zonas climáticas do planeta, observando a correlação direta, com a distribuição dos biomas. Analisaremos exemplos práticos de adaptações vegetais e, por fim, realizaremos um percurso pelos principais biomas, terrestres, compreendendo suas particularidades. O conceito de bioma, o conteúdo que exploraremos é fundamentado, na obra de Robert Rickliff, Chairs Economy of Nature. Em sua quinta edição, Rickliff é uma autoridade reconhecida no campo da ecologia e seu trabalho oferece uma base, sólida para a compreensão das complexas interações entre o organismo e seus ambientes. Esse ponto de partida estabelece o escopo e a credibilidade, da minha apresentação, garantindo que as informações compartilhadas estejam ancoradas em princípios ecológicos bem estabelecidos. Aqui abordo uma questão crucial na terminologia ecológica, apresentando um artigo, de Marco Antônio, Batalha, intitulado O Cerrado Não é um Bioma, esse trabalho publicado na Biota Neotrópica, resalta a importância de definir termos corretamente para evitar implicações práticas, imediatas, especialmente no contexto brasileiro, onde o conceito de bioma, ao ser aplicado ao cerrado, adquiriu, erroneamente uma conotação florística. O autor argumenta, que o conceito de bioma é, na verdade, fisionômico e funcional. Isso significa que ao definir um bioma, devemos considerar que a aparência geral da vegetação, seu ritmo de crescimento e reprodução, e a associação dessa vegetação com a fauna e os micro-organismos. E, por outro lado, o conceito não é florístico, o que implica, que a afinidade taxonômica das espécies, que aparecem em diferentes unidade, de um mesmo bioma, é irrelevante para a sua classificação, para garantir, coerência, com a literatura internacional e utilizar o conceito de bioma de forma acurada. O artigo sugere que o cerrado Sessum lato, deve ser considerado, como um complexo formado por 3 biomas, distinto: o campo tropical, que inclui o campo limpo,
a savana, englobando o campo sujo, o campo, cerrado e cerrado, senso estricto, né? E a floresta estacional, né? Conhecida como cerradão, né? E essa distinção é fundamental para uma compreensão mais precisa e cientificamente embasada, né? Da diversidade ecológica brasileira. E aqui, né, define, né, o conceito de bioma de forma abrangente, explicando que apesar de cada local possuir uma combinação única de espécies, é possível agrupar unidades biológicas em categorias mais amplas. Essas categorias são estabelecidas, né, com base nas formas vegetais dominantes que conferem a cada comunidade, né, sua característica geral. Além disso, estabelece uma correlação direta entre a distribuição geográfica, né, dos biomas e as grandes zonas climáticas, e isso ocorre porque as plantas possuem limite de tolerância a condições ambientais, como temperatura, umidade, que restringe sua ocorrência a determinadas regiões do planeta. O clima, portanto, né, atua como um fator seletivo primordial, determinando a vegetação que pode prosperar e, consequentemente, o bioma, né? A compreensão dessa relação íntima, né? Quer dizer, a compreensão dessa relação íntima entre o clima e vegetação é o primeiro passo para desvendar, né? A complexidade, né? Da distribuição da vida na Terra. A distribuição global dos grandes biomas correlaciona com as temperaturas anuais médias e as zonas climáticas, né? Demonstra, né, que o planeta é segmentado em faixas latitudinais, que correspondem a regimes térmicos distintos. Nas latitudes mais elevadas, tanto ao norte quanto ao sul, encontramos as zonas climáticas polares e boreais, caracterizadas por temperaturas médias anuais inferiores a 5 graus Celsius. E à medida que nos aproximamos do Equador, identificando uma zona temperadas, né, com temperaturas variando entre 5 e 20 graus Celsius, né? Por fim, na região equatorial e tropical, as temperaturas médias anuais supera, né, os 20 graus Celsius, né? Essa divisão climática é essencial, né, para compreender a localização dos biomas, uma vez que a temperatura é um dos grandes principais fatores, né, que molda a vegetação e, consequentemente, o bioma, né, a visualização dessas faixas térmicas nos permite prever com certa precisão o tipo, né, de ecossistema, né, que encontraremos em diferentes partes do globo. Aqui aborda, né, dois fatores adicionais, né, que influenciam significativamente, né, a distribuição das espécies além das condições físicas do ambiente. Primeiramente, destaca as interações entre as espécies, né, por exemplo, competição entre gramíneas e aves por recursos como luz e água pode determinar a prevalência, né, de um tipo de vegetação sobre outro. Essas interações que engloba, né, competição, predação, mutualismo, parasitismo, são cruciais na estruturação das comunidades biológicas, né? Em segundo lugar, menciona a probabilidade, probabilidade, né? E a história. Muitas espécies não colonizam ambientes que seriam ecologicamente favoráveis simplesmente por não terem tido a oportunidade de expansão. Barreiras geográficas em eventos históricos de colonização são exemplos de como a trajetória evolutiva e a chance pode limitar a distribuição, né? A introdução das espécies exóticas que prosperam em novos ambientes evidencia, né, que a ausência anterior não se devia, né, à inadequação ambiental, mas a falta de oportunidade histórica
né? A ecologia, portanto, não é apenas o estudo, né, do presente, mas também a compreensão de como o passado moldou, né, a distribuição atual, né, da vida. Aqui, né, explica, né, que a evolução pode ocorrer de forma independente, né, em diferentes partes do mundo, conduz o conceito de convergência evolutiva, onde organismos são aparentados, né, vivendo em ambientes com condições semelhantes, desenvolve característica morfológica e fisiológica análogas, resulta na existência de biomas únicos em distintas regiões geográficas, que apesar de sua individualidade exibem, né, autoconvergência evolutiva. Isso sublinha a poderosa influência de seleção natural na moldagem da vida, direcionando a espécie a soluções eficientes, né, para os desafios ambientais específicos de cada local. A convergência evolutiva é um testemunho né, da previsibilidade da evolução, quando confrontada com pressões seletivas semelhantes, demonstrando que existem soluções ótimas para determinados problemas ecológicos, né? E aqui, né, tem um exemplo ilustrativo, né, da, da convergência evolutiva, né, compara um cacto arboriforme do México com a árvore Euphorbiaceae, né, da África. Ambas as plantas possuem uma morfologia colunar, com caule espessos e suculento, adaptada a ambientes áridos. No entanto, pertencem a famílias pertence a famílias botânicas distintas, né? Esse caso demonstra como espécies sem parentesco próximo pode desenvolver estruturas semelhantes, né? Em resposta a pressões ambientais comuns, como a escassez de água e as altas temperaturas, né, caracterizadas de um deserto, e evidencia, né, a capacidade da natureza de encontrar soluções eficazes para desafios ambientais idênticos, independentemente da origem filogenética, né? A observação dessas semelhanças nos ensina que a forma de um organismo é, uma grande parte, um reflexo de exigência, né, no seu ambiente. E aqui inicia, né, a exploração de biomas específicos, né, apresentando os manguezais, né, descreve os manguezais como os ecossistemas costeiros peculiares localizados em regiões tropicais e subtropicais, né, caracteriza-se pela presença, né, de árvores e arbustos que habitam, né, solos lamacentos e salobros, né, em zonas de transição entre o ambiente terrestre e o marinho, né, e enfatiza que a vida nesses ecossistemas exige adaptação altamente especializada, né, as quais serão detalhadas a seguir, né. Os manguezais são um ecossistema de extrema importância ecológica, atuando como berçário, né, para inúmeras espécies marinhas e protegendo as costas contra a erosão. E aqui, né, detalha uma das adaptações mais evidentes de árvores de mangue, né, suas folhas espessas e os sistemas radiculares, né, que se projeta acima do substrato. Explica que as folhas espessas contribuem, né, para a redução da perda de água, para a transpiração e para a tolerância e alta salinidade. Descreve as raízes aéreas, né, como as raízes score e os pneumatóforos, né, que desempenham funções vitais. Elas não apenas oferecem suporte estrutural em solos, né, instáveis, mas também facilitam a absorção de oxigênio em um solo frequentemente anóxico, né. Essas adaptações, elas são cruciais, né, para a sobrevivência das plantas, né, em que um ambiente tão hostil, né, e dinâmico. A complexidade dessas estruturas radiculares é um exemplo fascinante de como a evolução molda, né, a anatomia vegetal para superar desafios ambientais extremos.
Outra adaptação compartilhada por muitas espécies em ambientes específicos como manguezais é a estratégia reprodutiva, né, da, da viviparidade, né, explica que a semente germina enquanto ainda estão conectadas à planta-mãe, em vez de liberar sementes, né, que poderia ser arrastada pela maré ou falhar, né, na germinação em um solo adverso. As plantas de mangue desenvolvem suas plântulas ainda presas, né? Quando as plantas atingem um estágio de desenvolvimento que lhe permite sobreviver de forma independente, elas se desprendem e caem no solo, ou são transportadas pela água para colonizar novas áreas, né? Essa é uma adaptação notável, né? Que aumenta significativamente as chances de sobrevivência da prole em um ambiente tão desafiador, né? E em constante mudança. A viviparidade garante, né, que a nova planta já inicie sua vida independentemente com o tamanho e vigor que lhe conferem uma vantagem competitiva crucial. Aqui, né, enfatiza a importância do clima, né, da topografia e dos solos como determinantes primários da distribuição vegetal, argumenta que a interação desses três fatores é o que, em uma última análise, define esse tipo de planta que pode prosperar, né, em uma dada região, né, o clima com suas variações de temperatura e precipitação, estabelece as condições macroambientais, a topografia, né, topografia ou relevo, né, influencia a exposição solar, a drenagem da água e a formação de microclimas, né, o solo por sua vez com sua composição, disponibilidade de nutrientes e capacidade de retenção hídrica, fornece o substrato essencial para o crescimento vegetal, né, e, em conjunto, esses alimentos criam condições específicas que favorecem ou limitam a presença de certas espécies vegetais, né, moldando a paisagem e, consequentemente, o bioma. A compreensão dessa tríade é fundamental, né, para qualquer estudo ecológico aprofundado. Aqui mostra um exemplo de bioma, né, a floresta bordo faia, né, classificada como tipo de floresta sazonal temperada, caracteriza de florestas temperadas sazonais pela perda de folhas, né, de árvore no outono e seu rebrotar na primavera em resposta às variações sazonais de temperatura, né, a presença de espécies como o bordo e a faia indicam um clima com estações bem definidas, incluindo invernos frios e verões quentes, né, e úmido. Esse exemplo ilustra como a vegetação dominante reflete diretamente, né, as condições climáticas de uma região, reforçando o conceito de bioma, né, que estamos explorando, né, a caducifolia ou a caducifolia ou perda de folhas, né, é uma estratégia vital, né, para conservar água e energia durante os meses de inverno, quando a água do solo pode estar congelada e indisponível, né. Aqui detalha um exemplo do bordo de açúcar para ilustrar como a distribuição de uma espécie é limitada, né, pelas condições físicas do ambiente. Explica que a ocorrência de bordo de açúcar, a árvore emblemática das florestas temperadas da América do Norte, é restrita por três fatores cruciais, né? As baixas temperaturas do inverno ao norte, que representam um limite de sobrevivência, as altas temperaturas do verão ao sul, que pode ser excessiva para seu desenvolvimento, e as secas de verões a oeste, que impõe estresse hídrico. Esse exemplo demonstra claramente que cada espécie possui uma faixa específica, né, de tolerância, né, a diferentes fatores ambientais e que esses limites são determinantes para a sua distribuição geográfica. Mesmo dentro de um bioma mais amplo, a distribuição de uma espécie é, portanto, o reflexo de sua capacidade fisiológica em face, né, das restrições ambientais.
aqui, né, revela que mesmo espécies aparentadas, ou seja, com proximidade evolutiva, pode exibir diferenças em suas tolerâncias ecológicas. Significa que dentro de um mesmo ambiente é possível encontrar espécies que, embora morfologicamente semelhantes, possuem preferências distintas por condições locais específicas. Por exemplo, uma espécie pode prosperar em solos mais úmidos, enquanto outra do mesmo gênero adapta-se melhor a solos mais secos. Essas variações nas tolerâncias ecológicas resultam em padrões de distribuição mais refinados dentro do bioma, onde cada espécie ocupa um nicho particular, aproveitando as condições que lhe são mais favoráveis. Né? Reforça que a diversidade biológica se manifesta não apenas entre biomas, mas também em sua complexidade interna, com cada espécie, né? Explorando uma faceta única do ambiente. E aqui apresenta a distribuição, né, de diversas espécies arbóreas, né, na região costeira norte da Califórnia, exemplificando como a área de ocorrência de uma espécie reflete seu ótimo ambiental. Né? Cita o cedro, né, cedro de incenso, a secola costeira, o abeto Douglas, o medronheiro e o bordo de folha larga. Né? Cada uma dessas árvores ocupa uma área específica que corresponde a condições ambientais ideais, né, para seu crescimento e reprodução. A secola costeira, por exemplo, prospera em ambiente com alta umidade, neblina frequente, enquanto outras espécies podem preferir encostas mais secas ou áreas com maior exposição solar. Essa distribuição diferenciada indica que mesmo em uma mesma região, as espécies se organizam de acordo com sua necessidade e tolerância, né? Buscando o seu ótimo ambiental, né? A paisagem assim um mosaico de nichos, né, ecológicos, cada um ocupado pela espécie mais bem adaptada àquelas condições específicas. Aqui, né, introduz uma premissa fundamental, né, na ecologia. A forma e a função, né, a forma e a função dos organismos são adaptadas, né, para se harmonizarem com o ambiente. Implica que as características físicas, morfológicas e o processo biológico, fisiologia de uma espécie não são aleatórios, eles evoluíram ao longo do tempo para garantir a sobrevivência e o sucesso reprodutivo em seu habitat específico. As adaptações representam soluções, né, que a natureza desenvolve para os desafios, né, impostos pelo clima, solo, disponibilidade hídrica e as interações biológicas. Examinaremos exemplos concretos de como essas adaptações se manifestam em diferentes plantas, revelando a engenhosidade da evolução. E aqui, né, ilustra, né, as adaptações morfológicas e fisiológicas por meio de exemplos de folhas de planta do deserto de Sonora, né, no Arizona, que demonstra estratégia para lidar com condições quentes e secas. Observamos três abordagens adaptativas distintas para o estresse hídrico. Né? A primeira espécie possui folíolos, né, que facilita a dissipação do calor, minimizando o superaquecimento. A segunda espécie exibe folíolos diminutos, né, e caule espesso que contém clorofila, realizando a maior parte, né, da fotossíntese no caule, que reduz, né, a superfície da transpiração. A terceira espécie apresenta folhas, né, suculentas e largas, mas as produz apenas durante poucas semanas, aproveitando os breves períodos de umidade, minimizando a perda de água no restante do tempo. E esses exemplos evidenciam, né, a notável diversidade de soluções que as plantas desenvolveram para sobreviver, né, em um ambiente tão desafiador, né, como o deserto, demonstrando que não existe uma única resposta evolutiva, né, para um mesmo problema ambiental. Aqui prossegue, né, com a discussão sobre adaptações ao estresse hídrico, apresentando dois
exemplos adicionais de plantas, né, do sul da Califórnia, demonstra como as adaptações podem ser altamente específicas, né, para diferentes níveis de estresse e microhabitats. A primeira planta, a Charme desenvolveu raiz, né, que busca água mesmo durante a estação seca, e suas folhas são espessas, perenes, cerosas, ou seja, revestida por uma camada serosa que minimiza a perda de água. A sálvia, por outro lado, possui raiz rasa, que absorve água rapidamente durante a estação chuvosa e, para sobreviver à estação seca, descarta suas folhas pequenas e delicadas, reduzindo a transpiração. E esses exemplos reforçam a ideia de que as adaptações são finamente ajustadas às condições ambientais, permitindo que as plantas explorem, né, explore diversas estratégias para lidar com a escassez de água, seja maximizando a captação ou minimizando a perda. Aqui sintetiza, né, uma ideia central já discutida: o clima define as fronteiras dos biomas terrestres, significa que as grandes regiões do planeta compartilham características de vegetação e fauna, e compartilha características de vegetação e fauna, são uma grande parte delimitadas pelos padrões climáticos predominantes. A temperatura e a precipitação em particular, né, constituem, né, os fatores mais influentes, onde o clima sofre alterações drásticas, a vegetação também se modifica e com ela todo o conjunto de espécies que compõem o bioma, né, representa uma relação de causa, né, e efeito que molda a paisagem global e a distribuição da biodiversidade. O clima atua como arquiteto, né, mestre do ecossistema terrestre. E aqui ilustra a influência, né, do clima da definição de biomas por meio de um diagrama que representa a classificação dos biomas de Hirtag, baseada na temperatura e na precipitação média. Observamos que os biomas como florestas tropicais estão associados a climas quentes e úmido, né, enquanto desertos subtropicais, né, ocorrem em regiões quentes e secas, né, as tundras, né, e florestas boreais, por sua vez, encontram-se em climas frios e secos. Esse diagrama constitui uma ferramenta valiosa, né, para visualizar a relação direta entre dois fatores climáticos essenciais e os diversos tipos de biomas terrestres, né. Ajuda-nos a compreender que cada bioma ocupa um espaço específico, né, nesse gradiente de temperatura e precipitação, né, facilitando a previsão, né, da vegetação com base em dados climáticos. Aqui introduz uma ferramenta gráfica de grande utilidade, né, para a compreensão do clima de uma região, os diagramas climáticos de Rauter, né, e isso. Deixa eu ver. E aqui, detalhe, a interpretação dos diagramas climáticos de Rauter explica que nesse gráfico a precipitação e a temperatura média mensal são plotadas ao longo do ano, uma característica fundamental, e que os meses em que as temperaturas se mantêm acima do ponto de congelamento, né, são consideradas estações de crescimento das plantas. Isso ocorre porque nessas condições a água está disponível em estado líquido, né? E as temperaturas são adequadas, né, para a atividade metabólica vegetal. Ao analisar esses diagramas, podemos identificar períodos de seca, de abundância hídrica e as épocas favoráveis ao desenvolvimento da vegetação, né, que fornece pistas valiosas sobre o tipo de bioma que pode existir em determinadas localidades. A capacidade de ler esses diagramas
é uma habilidade fundamental para qualquer ecólogo, né? E aqui apresenta um exemplo, né, que ilustra a relação entre zonas climáticas e localidade geográfica, né? Cita 3 cidades, né? Brasília, Brasília, Salisbury e Darwin, deixa eu ver, Darwin, que apesar de estarem em continentes distintos, compartilham uma localização latitudinal similar que as insere em uma mesma faixa climática geral. Essa observação, né, procede, né, uma constatação fundamental para a compreensão da distribuição dos biomas, demonstrando que a latitude é um preditor, né, primário do clima. E aqui complementa a informação anterior, né, afirmando que a localidade diferente dentro da mesma zona climática possui padrões de clima semelhante, né? Esclarece que, embora o clima não seja idêntico em todos os detalhes, as tendências gerais de temperatura, né, e precipitações ao longo do ano serão comparáveis, né? E essa similaridade climática justifica a ocorrência de biomas com características análogas em diversas partes do mundo, mesmo que a composição exata das espécies possa variar devido, né, a fatores históricos e de dispersão, constitui a base para a classificação dos biomas em grandes categorias globais, né, permitindo-nos fazer generalização úteis, né, sobre a ecologia de diferentes regiões. Aqui, né, foca nas zonas climáticas temporárias, informa que essas zonas são caracterizadas por temperaturas anuais médias, né, que oscilam entre 5 a 20 graus Celsius. Essa faixa térmica permite a existência, né, de estações bem definidas como invernos frios e verões mais quentes, o que influencia diretamente o ciclo de vida das plantas, animais que habitam esses biomas, né. As florestas temperadas, por exemplo, são um reflexo direto dessas condições climáticas, né, com suas espécies adaptadas, né, as flutuações sazonais de temperatura e luminosidade, né, e aqui reitera a distribuição global, né, dos grandes biomas e sua correlação com a temperatura anuais médias e zonas climáticas. Reforça a importância de visualização, né, o planeta dividido em faixas térmicas, né, pois essa compreensão é crucial para entender a localização de diferentes biomas, né, que serão explorados em detalhes. As zonas polares e as boreais temperadas e equatoriais tropical representam um grande domínio, né, que define o cenário para a vida na Terra, servindo como pano, né, de fundo sobre o qual, né, a evolução atua. E aqui, né, inicia a exploração de biomas específicos dentro de zonas temperadas. Começamos pela floresta temperada sazonal, né, destaca a distribuição global desse bioma com ocorrência significativa em regiões como França, Alemanha, Bélgica, China, Coreia do Sul e Japão. Caracteriza essas áreas, né, por estações do ano bem marcadas, com invernos frios e verões quentes e úmidos, condições que favorecem o crescimento de árvores de folhas, né, caduca, né, que perde suas folhas no outono. Descreve como um bioma, né, de grande beleza e dinamismo, né, com paisagens que se transformam drasticamente ao longo do ano, refletindo as profundas mudanças fisiológicas, né, que as plantas sofrem para sobreviver ao inverno. E aqui apresenta um exemplo visual, né, de floresta, novamente de bordo, não, pera, um exemplo visual de floresta bordo faia, né, um tipo de floresta sazonal temperada. As árvores de bordo e faia são caracterizadas desse bioma e sua presença indica um ambiente com invernos frios e verões quentes, com precipitações bem distribuídas ao longo do ano. A capacidade dessa árvore a capacidade, né, dessa árvore de perder suas folhas no outono constitui uma adaptação para conservar, né, água e energia durante
os meses mais frios, quanto a disponibilidade de água, né, no solo. Pode ser limitada pela neve ou gelo. E aqui reafirma, né, o tema da floresta sazonal, temperada, servindo como um reforço, né, de foco de discussão, enfatiza as características gerais desse bioma, que inclui a presença de árvores de folhas caducas e a forte influência, né, das estações do ano, consolidando o entendimento de como a sazonalidade molda a ecologia dessas regiões. E aqui, né, direciona a atenção, né, para outro bioma temperado, a floresta pluvial temperada, mostra sua distribuição global com ocorrência notável no Chile, Ilhas Malvinas, Austrália, Nova Zelândia, diferentemente da floresta sazonal, né, temperada. As florestas pluviais temperadas é caracterizada por altos índices de precipitação ao longo de todo o ano, né, além de temperaturas amenas, né. Isso cria um ambiente úmido e exuberante, né, com árvores de grande porte, uma rica diversidade de musgo, líquens, samambaia destaca como um bioma que, apesar de estar em zona temperada, semelha em exuberância às florestas tropicais, né, devido à constante disponibilidade de água, né, o que permite um crescimento vegetal contínuo e vigoroso. Aqui ilustra, né, a floresta pluvial temperada com dois exemplos marcantes, a sequoia, né, da Califórnia, né, é uma floresta madura de hábito Douglas, né, no Pacífico Noroeste. A sequoia da Califórnia é uma das árvores mais altas do mundo e sua presença indica um ambiente com alta umidade e temperaturas amenas, né. O hábito Douglas também é uma espécie dominante. Nessas florestas, formando paisagens imponentes e densas, né? Essas árvores são adaptadas a absorver grandes quantidades de águas, né? E prosperar em solos ricos, né? Em matéria orgânica característica típica de florestas pluviais temperadas, a grandiosidade dessas árvores e um testemunho das condições ideais de crescimento proporcionada por esse bioma. Aqui apresenta um detalhe crucial, né, sobre a floresta pluvial temperada utilizando o diagrama climático. Né, a linha azul tracejada indica que a precipitação mensal excede 100 mm, né, em todo ano. Essa é a característica definidora desse bioma, né, a constante e abundante disponibilidade de água. E essa alta é bem distribuída precipitação, né, combinada com temperatura amenas, cria as condições ideais para o desenvolvimento de uma vegetação densa e exuberante, né, com árvores de grande porte, né, uma rica diversidade de epífitas, né, e outras plantas que dependem da umidade constante. A análise desses diagramas, né, confirma a classificação desse bioma como pluvial. Aqui transita, né, para um bioma, né, que representa um contraste significativo, né, o campo temperado, deserto. Mostra sua distribuição, né, global, com ocorrências em regiões como Irã, Afeganistão, Uzbequistão. Essas áreas são caracterizadas por baixo índice de precipitação e grandes variações de temperatura entre o dia e a noite. Entre as estações, os campos temperados, também conhecido como estepe ou pradarias, possuem vegetação predominantemente herbácea, enquanto os desertos são marcados pela escassez de vegetação e pela presença de espécies altamente adaptadas à seca. Representa um bioma que existe grande resiliência, né, das formas de vida que o habitam, onde há disponibilidade de água
é o principal fator limitante. Aqui ilustra, né, o bioma campo temperado deserto com duas paisagens, né, o campo de Green de Barcy, né, no oeste do Colorado e a Artemisia, né, no leste de Washington. O campo de Green de Barcy é um exemplo de campo temperado com vegetação rasteira e arbustos esparsos, né, adaptados a condições de seca e frio. A Artemisia, por sua vez, é uma planta característica de ambiente semiárido, com folhas pequenas e prateadas, que ajuda a refletir a luz solar e reduzir a perda de água. Né? E essas imagens demonstram a diversidade de paisagem dentro desse bioma, que varia desde vastas extensões de gramíneas até áreas mais áridas, né? Com vegetação esparsa e veneciando a transição gradual desse campo e deserto. E aqui reafirma o tema, né, do bioma deserto campo temperado, né, servindo como um reforço, né, do foco da discussão, enfatiza as características gerais desse bioma, que inclui a baixa precipitação e as grandes variações, né, de temperatura, consolidando com a compreensão das severas restrições ambientais, né, que define essas regiões, né. E aqui, né, avança para o bioma bosque, a busta, né, apresenta sua distribuição global, com ocorrência em Portugal, Marrocos, Itália, Califórnia, Uruguai, Chile, Argentina, África do Sul e Austrália. Né? Esse bioma é caracterizado por verões quentes e seco, né? Invernos âmidos e úmidos, um padrão climático conhecido como clima mediterrâneo. Né? A vegetação é composta principalmente por arbustos e árvores de pequeno porte, como folhas coriáceas, duras e resistentes, e adaptada a períodos de seca, né? Destaca como um bioma com alta incidência de incêndios naturais, aos quais as vegetações estão adaptadas muitas vezes dependendo do fogo para a germinação de semente, né? E renovação do ecossistema. E aqui reafirma, né, o tema do bioma bosque arbusto, né, servindo como reforço de foco da discussão, né, enfatiza as características gerais desse bioma, que inclui, né, o clima mediterrâneo, reforçando a ligação entre o regime de chuva, e inverno e estrutura de vegetação. E aqui reitero o tema do bioma bosque arbusto, ampliando a importância desse bioma e suas características distintivas, como a vegetação adaptada e verões seco, invernos úmidos, consolidando o conhecimento sobre esse ecossistema singular e altamente adaptado ao fogo. Né? Aqui explora o deserto subtropical, mostra sua distribuição global, com vasta área no Paquistão, Marrocos, Líbia, Egito, Sudão, né, e outros, né? África do Sul. Os desertos subtropicais são mais quentes, né, e secos do planeta, caracterizado por temperaturas extremas, baixíssima precipitação e uma vegetação muito esparsa, composta por cactos, arbustos, xerófitos e outras plantas, altamente adaptada à escassez da água. A vida nesses ambientes é um testemunho da capacidade de adaptação dos organismos a condições extremas, onde a conservação de água é a prioridade absoluta para a sobrevivência. Aqui reafirma o tema, né, do bioma deserto subtropical, servindo como reforço do foco de discussão, enfatiza as características gerais desse bioma, né, que inclui essa temperatura extrema e a baixíssima precipitação, né, consolidando a imagem de um ambiente inóspito, né, mas ecologicamente fascinante, né. Aqui reitera, né, o tema do bioma deserto subtropical, sublinhando a importância desse bioma e suas características distintivas, como a vegetação esparsa, adaptação à escassez de água, e reforçando a compreensão da estratégia extrema de sobrevivência necessária nessa região. E aqui muda o foco, né, para as zonas climáticas polares e boreais, informa que essas zonas são caracterizadas por temperaturas anuais médias abaixo de 5 graus Celsius, descreve essas regiões como as mais frias dos planetas,
onde o gelo e a neve são predominantes por grande parte do ano. E aqui, né, reitera a distribuição global dos grandes biomas, sua correlação com as temperaturas anuais médias e as zonas climáticas, enfatiza a importância de manter em mente essa divisão do planeta em faixas térmicas, né, para compreender a localização e as características dos biomas. As zonas polares e boreais, né, com suas baixas temperaturas, são o foco da nossa discussão nesse momento, preparando o terreno para análise detalhada. Análise detalhada do ecossistema, né? Dos ecossistemas de clima frio. E aqui apresenta a floresta boreal, também conhecido como taiga, né? Localizado dentro das zonas polares e boreais, mostra sua distribuição global, com vastas extensões Canadá, EUA, Suécia e Rússia. A floresta boreal é caracterizada por invernos longos e rigorosos, de verões curtos e frescos. A vegetação dominante são as coníferas, como pinheiros e abetos, que são adaptadas a suportar o frio intenso e a neve, né? Suas folhas em forma de agulha e sua estrutura cônica, né? Ajuda a minimizar a perda, né, de água e a evitar o acúmulo excessivo de neve. Destaca-se como um bioma de grande importância para o ciclo global de carbono e para a biodiversidade, né, de espécies adaptadas ao frio, abrigando vastas reservas de biomassa. Né, reafirma, né, o tema do bioma floresta boreal, servindo como reforço de foco de discussão, enfatiza as características gerais desse bioma, que inclui as coníferas e as adaptações ao frio intenso, consolidando a imagem de vasta floresta de conífero que domina as altas latitudes do hemisfério norte. Aqui reitera o tema, né, do bioma floresta boreal, sublinhando a importância desse bioma, né, suas características como a vegetação de coníferos, invernos rigorosos, reforçando a compreensão das adaptações necessárias para sobreviver em um ambiente dominado pelo gelo e pela neve durante a maior parte do ano. Aqui continua a exploração das zonas polares e boreais, abordando, né, a tundra, mostra sua distribuição global com ocorrência em Noruega, Rússia, além de outras regiões árticas, né? A tundra é o bioma mais frio e seco do planeta, caracterizado por um subsolo permanentemente congelado, conhecido como permafrost, né? A vegetação é rasteira, composta por musgo, líquens, gramíneas e arbustos anões, né? Que são adaptados em um período de crescimento muito curto e a ventos fortes, né? A vida na tundra representa um desafio constante, né? As espécies que ali vivem desenvolveram adaptações notáveis para sobreviver a essas condições extremas. Né? E aqui reafirma o tema do bioma, servindo como um reforço de foco de discussão, né? Que inclui o permafrost e a vegetação rasteira, consolidando a compreensão das severas restrições, né, impostas pelo solo congelado e pelo clima extremo. Aqui, né, reforça, né, o tema lá do bioma lá do tundra, sublinhando a importância desse bioma, né, como subsolo, as características, né, como subsolo, congelamento, adaptações, frio extremo, reforçando a imagem de um ecossistema frágil altamente especializado que opera nos limites de tolerância biológica. Direcionar a atenção para as zonas climáticas equatoriais, né, e tropicais, de forma que essas zonas são caracterizadas por temperaturas médias anuais acima de 20 graus Celsius. Aqui reitera, né, a distribuição global dos grandes biomas, sua correlação com as temperaturas anuais médias e as zonas climáticas. Enfatiza a importância de ter em mente essa divisão do planeta, né, em faixas térmicas para compreender a localização, as características dos biomas, zonas equatoriais e tropicais com suas altas temperaturas são o foco da nossa discussão nesse momento, preparando o terreno para análise do ecossistema mais produtivo, né, e diversos da Terra.
E aqui apresenta a floresta fluvial tropical, um dos biomas mais ricos e diversos do planeta, localizado dentro de zonas equatoriais tropicais. Mostra sua distribuição global, com vasta área do Brasil, Colômbia, Congo, Libéria, Gabão, Guiné, Indonésia, Filipinas, Camboja, Malásia, Laos, Vietnã, Madagascar. E a floresta fluvial tropical é caracterizada por altas temperaturas e precipitações abundantes, né? É bem distribuída ao longo do ano, isso cria um ambiente de crescimento contínuo, com árvores de grande porte, dócil, denso e uma incrível variedade de espécies vegetais e animais. Destaca-se como um ecossistema, né, de importância global para a biodiversidade e para a regulação do clima, né, abrigando a maior concentração de espécies do planeta. Aqui, né, o tema do bioma floresta fluvial tropical, né, servindo como reforço de foco da discussão, enfatiza as características gerais desse bioma, que inclui as altas temperaturas, precipitação abundante e a incrível biodiversidade, consolidando, né, a imagem do ecossistema exuberante e complexo, né, onde a competição por luz e nutrientes é intensa. E aqui reitero o tema, né, do floresta fluvial, né, a vegetação exuberante, a riqueza de espécies reforçando a compreensão do papel vital que essas florestas desempenham na manutenção da saúde ecológica. Aqui, né, exploração de biomas como floresta tropical, sazonal, né, savana, mostra sua distribuição global, com ocorrências em Cuba, México, Venezuela e outros, né. Esse bioma é caracterizado por altas temperaturas, mas com uma estação seca bem definida, alternando com uma estação chuvosa. A vegetação é composta por gramíneas, altas, árvores esparsas, muitas vezes com adaptação para resistir à seca e aos incêndios naturais. As savanas são um ecossistema dinâmico, com grandes populações de herbívoros e seus predadores, e desempenham um papel crucial na manutenção da biodiversidade, né, em regiões tropicais, onde a disponibilidade sazonal de água dita o ritmo de vida. E aqui, né, apresenta um exemplo visual, né, de savana, descrevendo árvores de acácia com ninhos de tecelões no Quênia, né, na África Oriental, uma savana tropical na bacia do Orinoco, na Colômbia. As acácias são árvores caracterizadas da savana africana, com suas copas em forma de guarda-chuva e espinho que se protege de herbívoro, né? Os ninhos de tecelões são um exemplo de rica vida animal que habita esses ambientes. A savana tropical da Colômbia demonstra a similaridade de paisagem em diferentes continentes, reforçando a ideia que o clima molda a vegetação de forma consistente, né? E essas descrições ilustram a beleza e a complexidade da vida na savana, né? Com suas árvores esparsas e vastas extensões de gramíneas, que suportam algumas das maiores concentrações de grandes mamíferos no mundo. Aqui, né, conclui a análise da floresta tropical sazonal, savana, apresentando as características principais desse bioma por meio de interpretação de um diagrama climático, né, de Brasília. Brasil informa que o clima é tropical, com elevação de 910 metros, precipitação atual de 1.560 mm e temperatura média de 21,8 graus. Né? Análise de diagrama climático de Houghton, né, para Brasília evidencia, né, uma estação seca bem marcada e uma estação chuvosa, típica de savana. Adicionalmente, a interpretação de um gráfico de Whittaker posiciona o bioma de floresta sazonal, temperada, savana em um ponto específico do gradiente, temperatura e precipitação, reforçando a ideia de que cada bioma possui seu lugar nesse aspecto climático, né? E essa análise final consolida a compreensão das condições que definem a savana, como ela se encaixa
classificação dos biomas, demonstrando a utilidade prática, né, de ferramentas analíticas discutidas anteriormente. E finalizando, né, esse assunto, nossa abrangente jornada pelos biomas, espero sinceramente que essa apresentação tenha sido não apenas esclarecedora, mas também profundamente inspiradora, né? Ao longo de nossa discussão, exploramos o conceito de bioma como uma vasta unidade biológica, cuja identidade é forjada pelas formas vegetais dominantes, né? As quais, por sua vez, são intrinsecamente moldadas, né, pelas condições climáticas prevalecente, constante. Constatamos que a distribuição dos biomas terrestres está indissociavelmente ligada às grandes zonas climáticas globais, onde a temperatura e a precipitação emergem, né, com os fatores determinantes primordiais, né. E é isso.